Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre o efeito da temperatura na junção PN de um LED, tá? Nós já gravamos alguns vídeos onde nós falamos de diodos semicondutores e de LEDs, tá? Então o diodo, ele é formado por uma junção PN, tá? Um material que tem excesso de elétrons, um material que tem falta de elétrons, tá? Que quando você superpõe, ocorre uma migração de cargas de um lado para o outro. E aí aparece uma barreira de potencial. Tá? Quando você polariza o diodo de uma maneira correta, isto é, desta maneira, como eu estou indicando aqui, essa barreira diminui drasticamente e aí flui corrente através do mesmo. Se eu inverter a polaridade dessa bateria, a largura da barreira aumenta e não passa corrente. Então esse é um dispositivo semicondutor que conduz corrente numa única direção. Tá? Com o aperfeiçoamento da tecnologia, né, do decorrer dos anos, se trabalhou com outros materiais no qual essa junção PN conseguia emitir luz. Tá? E aí, daí é que nascem os LEDs. E hoje existem LEDs com uma infinidade de cores. Cada cor de um LED é porque ele é construído com uma determinada liga, com uma determinada composição de materiais. Tá? Então você muda a composição do material e automaticamente a cor muda. O gap de energia, essa distância aqui em energia muda. Tá? Quando você muda essa composição. E aí você consegue construir LEDs de várias cores. A minha pergunta é o seguinte: e se eu pegar um LED amarelo, como esse aqui, e submeter ele a uma variação de temperatura? O que acontece com ele? Tá? Será que ele muda de cor? Será que ele apaga? O que acontece? Tá? Para você fazer esse experimento, a primeira coisa que você tem que construir é uma fonte de corrente constante. Tá? Então você usa esse chip aqui, esse LM317, isso aqui custa barato, R$ 4, R$ 5, tá? E você monta esse circuito aqui. Tá? Aqui eu vou colocar uma bateria de 9 volts para ficar um negócio portátil e eu vou regular a corrente aqui. E eu regulei de modo que a corrente que esteja fluindo pelo meu LED seja em torno de 20 mA, tá? 19, 20 mA, tá? Então o que acontece é o seguinte: o LED pode mudar sua característica elétrica, mas a corrente não vai mudar. Tá certo? Isso aqui é uma fonte de corrente constante. Se eu vier aqui e der um curto em cima do LED, der um curto-circuito, essa corrente fica constante. Tá? Então isso impede que o meu LED queime. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o nosso experimento. Tá? Então tá aqui, ó. Eu estou com o meu LED aqui, temperatura aproximadamente ambiente. Aqui eu tenho nitrogênio líquido, temperatura de menos 196 graus. Esse LED aqui é meio amarelado e eu vou colocar ele aqui dentro, tá certo? Tá? Então eu vou esfriar esse LED agora, vamos ver o que acontece. Ó, ele ficou esverdeado, Tá? Se eu tirar ele daqui, então ele vai voltar para a temperatura ambiente, a cor vai voltar para aquele amarelado. Tá? O que aconteceu na junção PN, tá certo? No semicondutor, quando eu esfriei? O que mudou foi o parâmetro de rede. Foi a distância atômica entre os átomos que compõem essa liga. E isso é como se eu estivesse mudando de material. Tá certo? É como se eu estivesse mudando de liga do semicondutor. Então o que acontece é o seguinte: toda vez que eu esfrio um LED, eu provoco uma mudança nesse parâmetro de rede. E isso induz uma variação na cor do LED. Se eu pegar esse LED aqui e aquecer ele a uns 50, 60 graus, ele vai ficar mais vermelho. Eu estou fazendo um experimento onde eu esfrio a próximo de 196 graus, ele não fica muito tempo, daí você vê que ele corre para o verde. Vamos fazer de novo. Está aqui, ó. Tá? Então, olha, vai lá. E ele ficou verde. Então, seguinte, né? O que aconteceu? Uma mudança no parâmetro de rede. Muda a cor, eu vejo isso a olho. Tá? Então agora, eu vou querer ver isso num espectrômetro. Eu quero ver quantos nanômetros mudou aqui. Tá? Então no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o espectro do LED e a variação dele em função da temperatura. Então, muito obrigado e até a próxima.